Olá moçada, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui outra vez para as nossas aulas remotas, Educação Física Remota CBBG, procurando levar para vocês conhecimento com embasamento científico e teórico, né? Que é o melhor. Hoje a gente vai dar sequência no nosso estudo sobre ginástica de condicionamento físico. E a gente vai falar hoje de uma modalidade que é muito interessante em vários aspectos, tanto nos aspectos motores, fisiológicos, como também nas questões emocionais. E para isso, para fazer esse bate-papo com a gente, nós fomos recebidos aqui no estúdio da nossa professora e amiga Cíntia Andrade, que vai trazer para a gente assim, todos os segredos do Pilates. E a gente vai aproveitar também o conhecimento agregado que a Cíntia tem e vamos conversar um pouco sobre a yoga. Então a gente vai ter um bate-papo muito interessante. A gente depois vai trazer para vocês algumas demonstrações de exercícios e atividades desenvolvidas nessa modalidade. Vamos nessa? Cíntia, muito obrigado. Logo assim, queria muito agradecer, porque Pilates é uma modalidade que até um tempo atrás era raro, a gente não tinha tanto acesso. Verdade. E assim, eu faço um depoimento pessoal que se eu tivesse descoberto o Pilates antes na minha vida, hoje eu não tinha tantas lesões, eu acho que eu estava mais inteiro. E eu queria que você desse primeiro suas considerações iniciais aí para a nossa galera, se apresenta para o povo do CBBG que está muito curioso com essa modalidade Pilates. Ótimo, é um prazer aqui, eu que agradeço esse momento tão especial, poder falar para vocês a respeito do Pilates, poder falar da história do Pilates, da minha história do Pilates. Eu escutei agora o Nelson falar de lesões, né? Isso. E um dos motivos que eu procurei o Pilates foi justamente lesões, né? Onde a gente vem nessa história e depois do Pilates essas questões de dores físicas e dores também, né, emocionais, veio num alívio muito grande com a questão do método que veio como presente para a minha vida. Então é uma oportunidade muito legal. Que bom. Então esse depoimento já enriquece muito toda essa história, traz todo um legado aí Com de certeza. conquistas, né? Cíntia, vamos começar da seguinte forma. Como surgiu o Pilates? Ele tem uma história muito peculiar dentro de modalidades de atividade física, assim, exercício físico e tudo mais. E eu queria que você trouxesse para a gente esse contexto histórico de surgimento do Pilates. Quando a gente escuta assim a palavra Pilates, a gente lembra do método, né? Pilates. Mas o nome mesmo é contrologia, que foi o criador do método Pilates, que é o Joseph Pilates. Ele colocou o nome do método dele, a metodologia, contrologia. O nome do estúdio dele era contrologia. Por que contrologia? Ele coloca assim como a arte do controle. Eu acho isso fantástico, porque ele vem trazer para a gente uma série de questões assim que ele trabalha dentro do método, como precisão do movimento, o controle, a questão da respiração, né? Então tudo tem conexão e durante o movimento você realmente precisa se concentrar. E tem a questão da concentração. Então o nome do método é contrologia. Quem foi o Joseph Pilates? Ele é de 1880. Ele foi assim um jovem bastante raquítico. Ele tinha várias patologias, inclusive uma delas assim que atrapalhava muito a vida dele era a asma, e ele também tinha febre reumática. Então o que aconteceu com ele? Ele, com essa debilidade, levou, né, isso movimentou ele a buscar conhecer sobre o corpo humano. E aí ele imagina que com 14 anos de idade, ele já estava com o corpo completamente transformado, através de, que a gente chama assim de, ele foi um autodidata. Lá não existia muitos estudos, né, então ele correu atrás realmente e ele conseguiu transformar tanto o corpo dele que ele era chamado para fazer pose e fotografias, né, com essa espécie assim, ele era modelo para revistas de anatomia. O corpo perfeito. O corpo perfeito. E ele se apaixonou tanto por esse universo do movimento que ele praticava esqui, yoga, artes marciais, ele já foi artista de circo, ele já praticou tanta coisa assim e ele trouxe tudo isso para o Pilates. Isso é que é interessante, porque você vai ver que nos movimentos, nos exercícios do Pilates, você vai encontrar movimento de yoga, movimento de luta, né? Porque ele era boxeador também. Então isso foi maravilhoso, porque trouxe pra gente assim, essa experiência que ele se submeteu e que ele gostava dessas vivências, ele traz para o método e a gente só tem ganho, né?
Então é totalmente, vamos dizer assim, movimento corporal humano, vamos dizer, a base da essência da educação física. Exatamente. Então interessante, interessante. A partir de então assim, a gente pode dizer o seguinte, que o Pilates virou como se fosse uma marca, virou um produto. É mais ou menos isso? Ele virou uma modalidade onde existe muita procura para as pessoas assim, por exemplo, que tem patologia ou que atletas que querem melhorar a performance. E aí o que acontece? Onde é que essa conexão do Pilates com essa questão da reabilitação, com essa questão de estar voltado também para um condicionamento físico um pouco mais seguro? É que o Joseph Pilates, ele, durante a Primeira Guerra Mundial, o que foi que aconteceu? Ele foi preso no campo e aí ele começou a ir muito para as enfermarias. Nas enfermarias, ele começou a observar os combatentes, muito debilitados. Então, ele teve a ideia de, nas camas, começar a colocar molas, rodanas. E tanto é assim que os equipamentos dele parece camas. Por exemplo, o Cadillac, aí você olha e parece camas. A gente daqui a pouco vai experimentar o Cadillac. Exatamente. Então, assim, são cheios assim, de molas, de puxadores. E ele notava que quando colocava isso aí, recuperava muito mais rápido os enfermos. Foi daí que surgiu esse componente, né, do Pilates, que é um método de condicionamento físico, onde os exercícios vai trazer o que para a gente? O alongamento de músculos encurtados. A pessoa que tem pouca mobilidade, pouca flexibilidade melhora bastante, porque são movimentos assim, muita mobilidade. Músculos enfraquecidos, o fortalecimento de músculos enfraquecidos. E o interessante é que esse método ele trabalha muito com a questão dos músculos profundos, ou seja, trabalha demais a musculatura interna. Então você melhora muito a questão do equilíbrio, do controle. E como é associado à respiração e precisa de muita concentração, ele desenvolve muito a questão do equilíbrio mental também. Então ele é completo. Então ele envolve o trabalho de capacidades físicas diversas. Quer dizer, quase todas, porque a gente falou de flexibilidade, Perfeito. A gente falou de força, a gente falou de equilíbrio, a gente falou de resistência. Exato. E ainda vem também com esse, vamos dizer assim, esse plus, que seria o controle emocional, mental. Perfeito. Que leva você a, tipo assim, uma preparação mais completa. Ele trabalha o corpo todo e a mente. Perfeito. E a ideia dele era justamente essa. Tanto é que por isso que ele se aproxima muito dos exercícios de yoga, né? Você vai ver demais exercícios de yoga, exercícios, por exemplo, do balé. São movimentos que... Por que aconteceu? Não é esse movimento parecido com o balé, com a luta também, essa mistura toda. Porque ele, na época, ele trabalhava com bailarinos. E os bailarinos vinham muito lesionados. Então ele percebeu que o método, além de melhorar a lesão, o bailarino ficava com muito mais força e o desempenho na dança muito melhor. Assim, a experiência pessoal que eu tive de fazer algumas aulas, mas assim, dentro do esporte, a gente começa a estudar e começa a frequentar cursos e tudo mais, e a gente começou a ver cada vez mais o complemento da preparação física com o Pilates. E relatos de atletas falando assim, o quanto de lesões que foram diminuídas ou até extinguidas assim, através ou pós adicionar o Pilates na preparação física. Perfeito. Então, assim, eu acho que tem mais vantagens que desvantagens, né, Cíntia? Com certeza. Fala outra coisa pra gente, então. Como a gente está falando para um público que vai a partir dos 12 até os 17, que a gente vai falar para o sexto, sétimo, ensino médio e tudo mais, a partir de que idade eu me interessei, vi essa aula, quero fazer Pilates, e a partir de que idade eu posso começar a praticar o Pilates? Se diz assim, o Pilates é para toda a idade, né? Crianças, jovens, adultos e o pessoal da boa idade, né, se beneficia bastante. Ele traz um componente assim muito lúdico. Então a criança gosta porque tem as bolas, tem as molas, os elásticos, assim, é um ambiente muito divertido. Eu acredito assim que em relação à idade, praticamente criança, tudo bem, mas a partir de que idade? 5 anos de idade já tem componentes ali que dá para trabalhar bastante. Por quê? Porque a criança com 5 anos de idade, por conta da má postura, sim. Hoje em dia tem a questão da bolsa escolar, que agora está um pouquinho em stand-by, né? Mas tem essa questão também da postura no celular, no tablet. As telas. Exatamente, que vem dar assim, uma consciência corporal,
onde essa criança ela já não vai crescer com tanta lesão por conta dessa má postura em relação a celular, tablet e essas coisas. Então já vem como um efeito preventivo. Total. E de consciência para um crescimento, um desenvolvimento corporal pleno, nesse caso. Excelente. Digo, aí, moçadinha, quem ainda não se identificou já tem uma trilha aí para seguir através do Pilates. Cíntia, interessante e tudo mais. Agora vamos lá. Eu tenho um estúdio de Pilates perto da minha casa. Então, assim, qualquer pessoa está habilitada para dar aula de Pilates ou precisa de uma formação específica para poder ministrar as aulas? Precisa de uma formação específica. Os dois profissionais mais habilitados, né, seriam o fisioterapeuta e o educador. Eu trabalho na área da educação física, então o nosso componente aqui é condicionamento físico com especialização em patologias. Então eu digo assim, que como o público que procura a gente também, né, é um público que vem de lesão e, enfim, se você não tem o conhecimento dessas patologias, como é que você vai atender? Então, tem que haver um aprofundamento. Então, é muito interessante essa questão da preparação, especialização, ver a questão de lesões também. Muito importante, por quê? Porque aí você vai poder atender a sua clientela melhor. Talvez, né? Assim, corresponder mais às expectativas e ser mais direto na atuação, né? Porque quando eu parto do princípio que eu tenho um conhecimento específico para aquela área, então eu não vou ficar, como a gente diz assim, com muito arrudeio. Vou logo ao ponto certo. Tem que saber. Perfeito. Super importante. Eu acho que valoriza demais o trabalho dos profissionais que se dedicam e buscam a formação necessária para exercer. Muito importante isso aí. Verdade. E vamos embora. Cíntia, vamos lá. Comecei Pilates, só que eu não tenho histórico de atividade física na minha vida. Então você falou que atende pessoas adultos e boa idade. Como é o processo de adaptação para uma pessoa que não teve na sua vida os hábitos saudáveis e principalmente de ter inserido no seu dia a dia o exercício físico, a prática de atividade física e resolve depois de uma certa idade começar porque sentiu a necessidade, porque um médico falou e indicou, para você ter mais qualidade de vida, invista numa atividade física e tal. Como é o acolhimento dessa pessoa que é zero experiência motora, vamos dizer assim? Excelente pergunta. Eu recebo aqui, na verdade, todos, né? Aquela pessoa que já está na academia, que já está com condicionamento muito já avançado, quando chega, se surpreende porque se depara com um movimento corporal onde naquele dia, naquele mês, às vezes até a pessoa não dá conta. Porque é bem intenso. Então, até diz assim, meu Deus, eu pensava que era mais moleza. E não é. Eu costumo dizer que ativa alguns músculos que a gente nem achava que tivesse. Exatamente. Ou tem músculo aqui. Músculos enfraquecidos, né? Quando pega essa musculatura mais profunda, ou vai para os alongamentos, e força também, porque aqui eu coloco carga. Porque eu trago Pilates junto com o treinamento funcional. Então, é bem intenso. Dá para trabalhar muito. Aí você, quando fala assim, e aquela pessoa, né, que de repente da boa idade, você me fez lembrar uma senhora que já tinha 75 anos, né, na época. Agora ela já está um pouco mais, porque já faz uns 3 anos que ela faz Pilates. E eu lembro como ela começou aqui. Ela não ia ao solo, já fazia muitos anos que ela não ia para o chão. Ela, não, minha filha, eu não vou de jeito nenhum, nunca tinha praticado atividade física. E ela estava debilitada porque na época estava um surto de chikungunya. Então ela ficou ela não conseguia sentar no sofá. Então o que acontece? Ela teve um desempenho assim tão maravilhoso, em um mês ela já conseguia ir para o solo e com ajuda, depois do 2º mês ela levantava sozinha. E o mais interessante é que tinha pessoas assim, novatos, que depois assim, de 2 anos ela no Pilates, que ia fazer aula com ela já estava com uma força tão grande que o iniciante queria pegar assim 1 quilo ou 2 e ela já estava com 3 quilos para bíceps. Então assim, ela se achou, né? Porque ela começou a ter muito essa questão assim, da consciência corporal. Todos os princípios do método, a questão também do equilíbrio, da força, do controle. Olha a questão da contrologia. Ela conseguiu trabalhar perfeitamente, porque ela conseguiu ter controle do corpo. Então ela já não ia mais para a cidade, caminhando sozinha. Ela passou a ficar com autonomia corporal. E isso deu para ela também uma questão assim, da autoestima. E aí, tudo aconteceu, né? Ela fala que o Pilates recuperou a vida dela. Eu acho que ela conseguiu viver
Ela mais recuperou, feliz. Autonomia é Maravilhoso. tudo, consciência Total. corporal é tudo. Isso é muito interessante, esse relato, e vale muito pelo seguinte, pessoal. Nós somos um processo de evolução. Nós éramos um embriãozinho lá e fomos nos desenvolvendo. Talvez quando vocês escutam eu e a professora Cíntia falarmos sobre uma pessoa de 75 anos, talvez isso não quer dizer nada para mim, eu estou na minha adolescência, mas vai passar. E a dica que eu deixo para vocês é, o seguinte: cuidem desse processo, cuidem do seu corpo nesse processo, porque a gente vive num corpo material, isso aqui se desgasta, então precisa ter cuidado devido. E a atividade física, a boa alimentação, o exercício físico seguido, todo regradinho, é uma das formas que podem te garantir um envelhecimento melhor e uma longevidade com qualidade de vida. Perfeito. Tá massa assim, gente? Muito Essa é uma das bom. dicas principais Adorei. que a gente quer deixar para vocês. Não é porque a pessoa hoje em dia tem 75 anos, esperamos nós, que a nossa geração, chegue aos 75 anos dando um depoimento desse. Tá massa? Consciência é tudo, tá? Bom. Vamos que vamos. Então vamos lá, Cíntia. Falamos, eu acho que, da essência do Pilates. Antes da gente ir para a parte mais prática, como eu queria também englobar um pouco da yoga, e eu sei que você domina um pouco dessa técnica, vamos dizer, dessa modalidade, eu queria também que você desse como é que eu posso dizer assim, a cerejinha do bolo desse papo tão legal, falando um pouco sobre a yoga. Traz um pouco pra gente desse conceito. Massa. Eu sempre gostei de yoga, pratiquei yoga também, mas eu não conhecia o método Pilates, né? Então, o que acontece? Quando eu conheci o método Pilates, eu percebi que Joseph Pilates se apropriou dos asanas, né? Do conteúdo da yoga, e eu me deparei com essa realidade assim, do Pilates e yoga, essa junção. Então, eu achei fantástico, porque quando a gente fala de yoga, a gente lembra assim de controle também, né? De mente, e os exercícios de respiração, os asanas, todo esse conteúdo, ele vai dar pra gente também um equilíbrio. E yoga, ele enfatiza ainda mais essa questão do equilíbrio mental. Então, todos os exercícios, todos os movimentos que a gente vai encontrar na yoga, ela vai levar você a um objetivo muito interessante, que é de você trabalhar a mente associada ao movimento. Então, todo movimento, ele leva você a um movimento mental. Isso é fantástico, porque quando você vê assim, qualquer postura, por exemplo, saudação ao sol, que a gente pode fazer a demonstração de saudação, cada momento do exercício vai trabalhar os rins, vai trabalhar componente pulmão, parte reprodutora, tudo está associado. Então, quando você faz qualquer movimentação dos exercícios de yoga, os asanas, você vai ver que tem um componente ali emocional. Então, eu indico para todo mundo, para praticar yoga. Tem pessoas que fazem pilates e yoga. Então, assim, a associação. E leva você a ter, por exemplo, mais condição de passar pelas situações da vida, os desafios da vida. Uma prática de yoga com mais leveza. Conexão de corpo, mente e natureza. Natureza, porque aí você vai colocar respiração, vai colocar meditação também, que o yoga já vai trazer esse elemento. E a tua qualidade de vida assim melhora drasticamente. Assim, conheço pessoas do antes e depois com a prática de yoga. Então, assim, é fantástico. Eu recomendo para todo mundo, porque é uma prática que o Joseph Pilates não foi besta, eu digo assim. Ele se apropriou de verdade e ele praticava. Então, foi um plus para a metodologia que ele estava desenvolvendo. Exatamente. Muitos movimentos assim que a gente vai ver no Pilates, descaradamente o Joseph Pilates disse assim, isso aqui é yoga. Então é maravilhoso. Então, quando a gente for para a parte prática, a gente vai conseguir pontuar e identificar de forma rápida. Isso é tem Pilates, yoga isso ali. é yoga, e ele conseguiu juntar nesse movimento ou nesse, sempre legal. nessa combinação maravilhosa. Cíntia, muito interessante quando a gente conversa com um profissional, que assim, a construção de um profissional é feita de muitas experiências.
vai além da questão da graduação, de uma universidade, de uma pós-graduação, de uma especialização, seja lá do que for. Vai muito de vida, de transformações pessoais que ocorrem no nosso processo e que fazem com que a gente se identifique com aquela profissão ou com aquilo que a gente exerce. Outras pessoas têm esse encontro com o que lhe fazem feliz em outros momentos, mas acontece. Fala um pouquinho pra gente dessa tua formação, como surgiu essa identificação com o Pilates, como ele entrou na tua vida e hoje faz parte dela de forma tão contundente assim. Eu vejo você trabalhar em escola, e aí eu sou apaixonada por essa área de escola, eu amo trabalhar com criança. E alguns anos atrás eu trabalhava em escola, e aí com a chegada dos filhos, eu fiz uma decisão de me afastar um pouco. E aí eu comecei a me dedicar à natação, a outras questões assim, mas eu notava que eu tinha algumas dores, algumas patologias que eu fui investigar. Hérnia de disco, síndrome da fibromialgia. E aí o que acontece? Eu comecei a olhar exercícios com a bola. E aí eu comprei uma bola, mas só que eu não sabia fazer nada com a bola, né? Eu vou contar rapidamente a minha trajetória com o Pilates. E eu fui buscar exercícios com a bola. E eu me deparei com esse livro aqui, que é o Pilates on the Ball. Aqui já está a tradução, Pilates com bola. E aí eu não sabia nada, mal escutava falar sobre o método Pilates e eu me deparei com esse livro. Aí eu amei esse livro e comecei a comprar esses aqui, que é Abdominais com Bola e Treinamento de Força com Bola. Tudo o Pilates. Essa Colin, que é a autora, Colin Gray, ela é canadense. E aí eu comecei a devorar esses livros. Eu fiz meio que o Joseph Pilates, assim, eu fui autodidata mesmo, meti a cara e fiquei fazendo em casa. Então eu digo que o meu primeiro momento com Pilates foi dentro de casa, sozinha. E aí eu descobri que ela vinha para Recife. Foi a única vez que essa mulher vinha para Recife. Sabe quando você tem fã de alguém que você diz, meu Deus, vem para Recife, né? Eu digo, tudo ou nada. Então assim, eu consegui fazer o curso. E o mais interessante é que no curso, ela com o tradutor, né, a gente conversando, ela percebia que eu tinha facilidade nos movimentos. E para todo exercício de demonstração ela me chamava, então eu me achei, né? Eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Agora, uma coisa assim que me chamou a atenção assim, para começar a trabalhar com Pilates é que além das minhas dores, assim, drasticamente cessaram, né, com o treinamento em casa, ela perguntou onde eu trabalhava. Aí eu falei para ela que nunca trabalhei com Pilates, e que o que eu sabia do Pilates era por conta do livro dela, então ela se sentiu honrada. Sim. E eu me achei, ela me deu um conselho, sabe? Ela disse, olha, utilize essa ferramenta para a sua vida. Então aquilo ali, ela praticamente me convidou para dizer assim, trabalhe com isso porque você tem muito jeito. E só que tem um detalhe, eu não tinha dinheiro nenhum na época. Eu só tive dinheiro para comprar bola, né? Isso há uns 15 anos atrás, foi quando, não, uns 12 anos atrás. E aí eu comecei a pensar em como é que eu poderia trabalhar no Pilates. Os cursos caríssimos, né? Eu consegui pagar esse que era caríssimo, mas aí eu não tinha dinheiro assim para começar. Aí eu comecei... O capital inicial. Não tinha. E aí é interessante eu falar disso porque eu digo assim, que quem tem um sonho é muito importante correr atrás dos sonhos. Porque quando eu coloquei na minha cabeça que o Pilates ia transformar a minha vida, e realmente transformou. Hoje eu sou outra pessoa com o Pilates. E aí eu não tinha dinheiro, aí eu até disse, né, que eu vou trazer isso aqui, que foi o meu primeiro equipamento, meu primeiro estudo. Isso aqui foi a pedra fundamental do projeto. A bola foi a primeira, né? Ah, tá. Mas isso aqui foi o segundo. Por quê? Porque eu não tinha espaço para trabalhar. No momento eu não estava trabalhando nem nada. E aí eu peguei esses detergentes de pia, né? E o Pilates trabalha muito com carga. Então, como eu não tinha dinheiro para comprar, eu comprei isso aqui de pia, comprei uma promoção que vieram vários, sabe? E aí eu saí enchendo com cimento. E aí eu comprei uma balança e ficava medindo assim, sabe? E fiz de meio quilo e 1 quilo. E comprei algumas bolas. Eu saí de porta em porta perguntando quem gostaria, tipo assim, um salão, tinha um local que disse assim, Cíntia, vem trabalhar aqui com a gente, que foi o meu primeiro trabalho com o Pilates. E aí foi numa escola de dança, onde eu comecei a levar as bolas, somente isso aqui, eram os acessórios que eu tinha.
E eu criei assim, uma quantidade tão grande de alunos e seguidores, né? Que um belo dia essa dona disse assim, olha, a gente não vai poder continuar. E eu fiquei arrasada, né? Porque foi final de ano, eu digo, meu Deus, quando for em janeiro, como é que eu vou dar aula para os alunos? E aí uma das alunas disse assim, por que você não abre seu espaço? E quando eu abri meu espaço, eu já tinha 25 alunos. E lá em Piedade, né? Em Jabotão, lá Recife, né? Do lado de Recife, nós inauguramos em abril, isso há 10 anos atrás. E em dezembro eu não tinha mais vaga para ninguém. Agora, o mais interessante é assim, é que eu comecei com solo. Não tinha os equipamentos. Eu vim adquirir os equipamentos depois. Então, meu desafio era trabalhar ali num lugar menor, pequenininho, e qual seria o meu diferencial? Porque eu estava ali com gigantes ao meu redor. E aí eu não me intimidei, entendeu? Vou desenvolver meu trabalho, e foi assim que a gente construiu. Hoje a gente tem todos os equipamentos, nós adquirimos tudo, assim, o que eu preciso fazer do Pilates, aqui eu realizo. Eu consegui. Muito legal, Cíntia, porque assim, esse lance de ir em busca do sonho, de empreender o seu sonho, é muito interessante quando a gente escuta cada história, porque cada história, preste atenção, alimenta a sua. Pode ser um ingrediente que faltava para você partir em busca do seu. Qual é o teu objetivo? Tu tá na escola buscando só o quê? Português, matemática, física, química e, sei lá, ter uma boa nota no Enem? Não, leva outras coisas para a tua vida pós-escola. Tem muita coisa que vai poder te ajudar. Cíntia, pessoal, tu falaste uma coisa muito interessante. Existem outras modalidades de Pilates, né? Porque quando a gente imagina Pilates, a gente acha que é apenas o Calhambeck, Cadillac. Quase que acertava. Tem outra caminha lá, aquela... O Reforma que tá Isso, ali. a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. E tem aqueles equipamentos, a gente pensa que a primeira aula que vai chegar, já vai logo para aquele negócio fazer um monte de coisa. Não, tem ele no solo, é isso? O Joseph Pilates começou no solo. Certo. Né? E depois ele foi colocando os equipamentos, eles foram aprimorando. Com aquela também. experiência lá de durante a guerra, recuperar o pessoal naquele processo. Mas a base dele mesmo foi o trabalho de solo. Ótimo. E foi nesse trabalho de solo que o meu aprendizado, assim, maravilhoso que eu tive, sabe? Uma coisa, assim, muito interessante também para a turminha que está nos escutando, eu notava, Nelson, que muitos alunos vinham para o estúdio, ou a gente sabe que tem na academia ou para correr e tudo mais, e tem momentos na vida da pessoa que a pessoa se depara com dificuldades, né? Seja ela na família ou de doenças assim que chega, né? Como esse corona agora, e a pessoa, vamos dizer assim, que entra numa tristeza, num abatimento muito grande. Então eu notava que nas minhas aulas, algumas alunas tinham essa questão assim da tristeza, um pouco mais, né? E quando fala para a turma e buscar o Enem, e qual é o curso que eu vou me identificar, eu digo para o pessoal o seguinte, que você pode fazer tudo. Porque eu também quis ser terapeuta. E aí eu poderia ter dito assim, mas aí eu já tenho um estúdio, já estou aqui acomodada, mas eu acho assim que a pessoa tem que buscar mais e mais. Hoje em dia é muito bom porque você pode ser várias pessoas, várias coisas, né? Você pode buscar várias profissões, inclusive. E hoje eu posso dizer assim que eu me dedico tanto ao estudo do Pilates como ao estudo das psicopatologias. Eu achei pouco aliviar a dor física e tive o interesse de investigar aquela dor do meu aluno. E aí eu me aprofundei nisso, fiz os cursos que precisava e hoje eu tenho os alunos que eu atendo no Pilates, eu cuido do componente físico e também na psicoterapia. Isso é uma junção perfeita, né? Onde você pode fazer várias coisas. Então, assim, às vezes você está em dúvida, diz assim, meu Deus, o que eu vou ser? Entrega o coração ao Papai do Céu, estuda, se dedica e tudo acontece. Porque outra lição que a gente tira muito dessa fala da Cíntia é o seguinte, a minha profissão não basta apenas ela corresponder a um ego. Eu tenho que ter uma missão para ajudar as outras pessoas. Qual é a minha função dentro da sociedade? Que contribuição eu vou dar para a sociedade com a minha profissão? Pensa nisso também na hora que você tiver que decidir pelo menos o caminho inicial. A partir de então, você, como Cíntia falou, você pode ser tudo que você quiser, mas te identifica com o bem que você vai proporcionar ao outro.